Boa tarde, deu uma travada aí. Boa tarde a quem acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV no Acre. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais uma edição do Gazeta Entrevista, né? Dia 25, sexta-feira, uma sexta-feira chuvosa. Você que acompanhava o Gazeta Alerta, você acompanhou ali algumas ruas, né? Alguns ramais ali, todo esquecidos. São ruas que o prefeito Tião Bocalon com certeza não vai mais se preocupar em lavar, porque ele falou numa recente entrevista que iria até lavar algumas ruas e tudo, mas agora não precisa desse período, até março, pode ficar tranquilo que o próprio inverno se encarrega de fazer isso. Tá difícil. É o que eu falo, a qualidade da gestão pública no Acre hoje tá difícil. E eu não sei se a perspectiva é de melhora. Mas vamos sobre gestão pública, sobre ações do poder público, sobre o orçamento de 2023. Vamos conversar com o senador Sérgio Petecão. Hoje, também no programa, nós vamos falar sobre segurança pública. Logo no início do programa, nós vamos falar sobre segurança pública, porque a situação tá bem complicada, né? Mas antes de eu chamar as entrevistas que estão aí já no ponto, eu preciso dar um recado aqui para você. Hoje eu quero apresentar o seu Antônio, exatamente, o seu Antônio, um exemplo de que o tratamento com implantes dentários pode ser bem mais simples do que você imagina. E o melhor de tudo, sem dor. Aperta o biloto aí, Lala. Toda a vida tive os dentes ruins, não tratava dos dentes, né? Aí surgiu esse negócio de implante. Ficava com medo, né? Porque esse negócio de parafuso. Eu resolvi ir na Oral Sim. Explicou pra mim como é que é o tratamento, como é que era o implante. Não dói, não tem perigo. Aí eu peguei e falei, então vamos fazer. Se eu soubesse, tinha feito bem mais antes. Tá vendo? Quer viver uma transformação assim? Agende agora uma avaliação na Oral Sim, a número 1 em implantes dentários do Brasil. Tá vendo? Essa daí, senhor senador Sérgio Petecão, é mais uma parceria aqui do Gazeta Entrevista, uma parceira, a Oral Sim, é nossa parceira aqui. Agora eu quero pedir pro Laércio, aperta o biloto aí, deixa eu olhar aqui no olho do povo, pode ser? É o seguinte, eu tenho aqui que dar a minha mão para a palmatória, não é? Porque em várias oportunidades eu fiz a seguinte afirmação. O problema da segurança pública era o grande gargalo quando o governador Gladson Cameli assumiu o governo. Naquele momento, a segurança pública realmente estava numa situação mais delicada. E, ao longo do tempo, a segurança pública, que tem uma metodologia, independente de quem esteja no governo, digamos que a segurança pública ela tem uma lógica que vai por si, ela segue por si. Tem algumas situações que são coordenadas pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, tem algumas tarefas que, independente de quem esteja no governo, essas tarefas têm que ser cumpridas. E as coisas foram acontecendo, apesar daquele quiprocó com o vice-governador Werlis Rocha e tudo, a coisa na segurança pública foi tomando alguma ordem. Bom, e eu falava isso, né? E aí o grande gargalo da gestão pública no estado do Acre, falava eu, deixava de ser a segurança pública e passava a ser a saúde. Eu falei isso algumas vezes aqui. Bom, ocorre que os fatos, eles estão se impondo, não é? E tem uma situação que, desde ontem no Gazeta Alerta, com o Sidney Torres e o Jardel Angelim, pegando a declaração do delegado Alcino Júnior, e hoje o Jair Alves e o Adailson Oliveira conversaram com o Alcino Júnior de novo, e eu vou lhe dizer uma coisa, a informação que é repassada, que foi dita aqui ontem, e o que está dando publicidade, é que a Delegacia de Combate ao Crime Organizado está há 5 meses sem um delegado titular. Bom,
Então nós vemos que o cenário é o seguinte, nós temos um crime organizado, que já tem um método, uma forma de atuar que ninguém precisa aqui ficar detalhando. E principalmente você que está me assistindo, você que está nos bairros me assistindo, você que está nos municípios, na periferia de alguns municípios do Acre, eu nem preciso falar para você de como que essas facções são organizadas. Então, o poder público, a delegacia de Polícia Civil, de combate ao crime organizado, está há 5 meses sem um delegado titular. Não é que a delegacia esteja fechada, não estou dizendo isso. Vai lá um de vez em quando, mas é uma pessoa que cuide daquele lugar, que oriente, que lidere, que coordene há 5 meses. Nós temos uma entrevista com o Alcino Júnior, essa entrevista foi concedida para o Jair Alves e para o Adailson Oliveira, e ela vai ao ar hoje à noite no Gazeta e Manchete. Eu vou dar uma antecipada em alguns trechos, já está no ponto, Laércio? Então, aperta o piloto aí, deixa o delegado Alcino Júnior falar. Vamos lá. A gente está vendo aqui a Polícia Civil como um todo. Você viu, teve uma ação hoje pela manhã em Brasilé, onde foram presas aí 4 pessoas, arma, munição. A DHPP, hoje, a gente completou 104 prisões nesse ano. Né? Agora de manhã também arma, outras 3 pessoas presas. E a impressão que a gente tem é que há um equívoco claro no combate e enfrentamento às organizações criminosas aqui no Estado. Não adianta eu anunciar tantas prisões aqui, não adianta a Polícia Civil estar prendendo e estar reprimindo se a gente não está conseguindo evitar que aconteça o próprio crime. Eu não me orgulho aqui nem um pouco em estar falando de tantas prisões se eu tenho famílias enlutadas, se eu tenho impacto social. E vocês sabem muito bem, a sociedade sabe, que é no Brasil isso, aqui no Acre é mais acentuado pelo tamanho do Estado, um crime mais complexo hoje, ele tem uma ordem, ele tem um planejamento, ele tem uma determinação de uma organização criminosa. A gente teve 2 sequestros estruturados agora recente, tem 1 mês e meio, né? Tinha uma organização envolvida. A gente tem sequestros relâmpagos que estão acontecendo. Nós temos o próprio tráfico de droga, a gente não tem uma boca de fumo hoje que não tenha uma organização criminosa vinculada. Roubos de média e grande complexidade tem uma organização criminosa que está determinando, assim como os homicídios. Então, se eu não atacar, se eu não isolar essas lideranças, se eu não identificar, se eu não tiver com operações rotineiras e pontuais, eu não falo operação só de rua, eu falo operação de investigação, de estar, de fato, quebrando essa cadeia de comando, eu vou estar enxugando o gelo todo o tempo. E não só sou eu aqui no Homicídios, são todas as outras delegacias. E impacta no interior, porque as organizações elas estão em toda parte. Então, é sobre isso, é o alerta que precisa ser feito. Né? A gente precisa repensar esse enfrentamento. Né? Quando uma facção vai atentar contra uma outra, como está acontecendo agora, né? Uma dissidência, não vou nem falar uma dissidência, um rompimento de uma aliança, de uma organização que era de âmbito nacional, que é de âmbito nacional com uma local, as pessoas não vão no bairro, Adailson, para matar uma pessoa específica. Em regra, elas matam qualquer pessoa que esteja naquele lugar. Passando na rua, às vezes, por isso que às vezes morrem até inocentes, e pessoas que eles imaginam ser de organização criminosa. Então, não adianta eu colocar várias viaturas no meio da rua, porque não adianta. A polícia ostensiva ela faz um trabalho brilhante, mas ela não está onipresente, ela não vai conseguir fazer. Esse trabalho precisa ser antecipado com investigação, com inteligência. Então, assim, é um alerta, aqui eu estou passando um alerta, na verdade. Bom, delegado Alcino Júnior tocou em pontos fundamentais que extrapolam e muito a atuação, a abrangência da Secretaria de Estado de Segurança Pública. Não é? Ele coloca aí o seguinte, olha, nós vamos morrer doido aqui, prendendo gente, se não for tomada uma ação, digamos, estruturante, né? Para evitar que... Teve gente que foi assassinada, executada ontem com 16 anos, parceiro. Nós estamos assassinando a nossa juventude, ou dando a ela uma perspectiva muito limitada. A única ação do poder público que esse jovem consegue encontrar é ali um pouco de tempo dedicado à educação, mas pouquíssimo e com uma educação comprometida, mas a outra ação do Estado que esse jovem tem acesso, qual que é?
É o poder de polícia. Os jovens têm poucos anos de estudo, se envolvem com o crime e ali são repreendidos pela força de Estado. Como tem que ser, eu não estou falando que tem que deixar criminoso livre, não estou dizendo isso. O que o delegado colocou é que nós temos condições e por incompetência do Estado, nós estamos assassinando a nossa juventude. Eles estão prendendo muito. O Acre é um dos estados que mais prende no país, que é um dos que jamais prendem no mundo. Então tem coisas erradas aqui. O Estado precisa ser mais presente em várias frentes, para que as coisas, digamos, possam ser menos excludentes e menos injustas. Então a gente começa essa conversa aqui, senador Sérgio Petecão, boa tarde para você, falando a respeito de segurança pública. Eu sei que você vai me dizer que eu errei, e eu já iniciei o programa hoje falando que eu fiz um erro de análise, não é? Porque eu entendi que a segurança pública tinha tomado algum controle da situação, mas parece que eu errei. Boa tarde, Itaã. Te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui no Gazeta Alerta. Itaã, eu não sei se você lembra, vou buscar um pouquinho aqui no tempo. Eu fiz uma fala na tribuna do Senado uma vez, cobrando do governo de Tião Viana, e aí naquela oportunidade o ex-senador Jorge Viana voltou, ele estava acho que em alguma sala, em alguma comissão, e ele foi para o plenário tentar me intimidar, porque eu estava falando exatamente sobre segurança. Eu denunciava um episódio de uma morte de umas crianças que passaram um pessoal atirando e mataram uma criança ali no São Francisco. Né? A coisa estava se agravando e eu denunciei. E aí o Jorge foi para o plenário, eu digo, ainda bem que você veio, que agora eu vou falar para você ouvir. Né? Isso deu uma repercussão. Repercutiu, me lembro dessa. Eu não sei se você lembra disso. E ele respondeu também? Ficou uma... eu disse, olha, não adianta a gente fingir que não existe. O problema não é grave, é gravíssimo. E eu chamava a atenção do governo naquela oportunidade. O que eu ouvi do delegado é o que eu ouço todo dia nas ruas. E eu tenho dito isso. E uma vez eu lhe disse, você aqui, disse, olha, a segurança melhorou e melhorou muito. Ele disse, então você mora numa cidade totalmente diferente da que eu moro. Né? E nós da bancada, alocamos muito recurso, todos os parlamentares, para que fosse investido na segurança. Eu acho que o grande gargalo hoje, o grande problema desse Estado é saúde e segurança. Agora, a segurança é mais grave, porque a sensação de insegurança é muito grande. Quem está errando então, Petecão? Porque, olha, o Grupamento Especial de Fronteira, o GEFRON, tem desenvolvido um trabalho importante ali na região de Epitaciolândia, Brasileia. É um conjunto, não sei se você conhece o GEFRON, é um conjunto de profissionais de várias frentes policiais. Aquele delegado que comanda o menino, foi secretário, chegou a ser secretário de segurança, né? Ele comanda o GEFRON. O Rômulo. É o Rômulo. Né? É um excelente delegado. Rêmulo. O problema é que o delegado disse, não tem uma continuidade. Né? É uma ação e aí para. Um dia, nesse governo já, eu fiz uma denúncia. Acho que até o comandante do Corpo Bombeiro assinou uma carta. Você lembra daquele episódio também? Repudiando a minha fala. O problema é que alguém tem que falar. Né? E você aqui está tendo a humildade de reconhecer. Pô, Petecão, eu achei que estava tudo bem. Mas quando tu vê um delegado fazendo um relato desse, então não está tudo bem. Mas isso é legal. Eu acho que o delegado ele foi pelo menos honesto em admitir que temos problema. Bom, mas eu insisto com a pergunta. Quem está errando? Quem você apontaria? Nós iniciamos um governo do Gladson Cameli com um especialista na área, que foi apontado como especialista na área, que foi o vice-governador Werlis Rocha. As tensões de governo, os problemas de ordem política, a feudalização do governo, né? O Rocha ficou ali com a segurança, deu todos os problemas que a gente não precisa detalhar aqui, mas enfim, a segurança passou a ficar sob o comando do coronel Paulo César. E aí eu estou te perguntando, quem é que está errando? Gladson Cameli, Paulo César, agora Henrique? Não, mas não dá para você nominar. Isso é o Estado como um todo, amigo. Não, às vezes o secretário Paulo César pode estar cheio de boa vontade, né? E até ontem, acho que eu estava numa fila do aeroporto,
e vi o secretário, me cumprimentou, me trata muito bem, me respeita, mas é o Estado como um todo. Aí não dá para você dizer que quem indica o secretário? Governador. Lógico. Então o Paulo Sérgio não está ali porque ele não entrou na marra, ele não pulou o muro, ele não entrou pela janela, ele está ali porque o governador o colocou. Né? Eu penso, né, eu não sou especialista na área, que quando um delegado desse, que está lá, está vivendo o dia a dia, faz uma fala dessa, um pronunciamento desse, ainda bem que ele teve a humildade de reconhecer que nós temos problema. Né? Agora, o que o delegado fala é o seguinte... Não, você me disse que, né, na verdade, você passou trechos da fala dele. Exato. Vai ter uma fala... Vai ter no Gazeta e Manchete hoje à noite. E a informação que eu tenho, que eu tive antes de chegar aqui, é que ele teria dito que hoje nós já estamos há 5 meses. Né? Ele não falou. 5 meses sem um delegado titular na Delegacia de Combate ao Crime Organizado. Aí não precisa mais nem dizer. Né? Não tem, você vai dizer o quê? 5 meses sem um delegado numa das áreas mais importantes que você tem que combater. Né? Você tem que botar a inteligência da polícia para trabalhar. Né? E eu não sou especialista, estou falando aqui como um cidadão que vive o dia a dia da cidade, que vive o dia a dia do meu estado, que nunca vi o que eu estou vendo agora. E não é só na capital. É bom que se diga. Não é só na capital. Ele falava ali de Brasileia, eu acho, né? Brasileia, Pitaciolândia ali, está um terror, né? Que área de fronteira. Então... Boa tarde, Itaã. Agora vamos começar a abrir também aqui pergunta para os internautas. Boa tarde. Pergunta para o senador por que ele não dá atenção às comunidades quando chega na época de eleição, ele fica com a história de ser popular. Eu vejo que de popular não tem nada. É só essa historinha de popular, não cola mais. O povo está inteligente. O Júnior Evangelista, presidente da Associação do Bairro Nova Estação. A Nova Estação aqui é meu vizinho, é lá onde o Montana mora. O Júnior com certeza me conhece. Eu não procuro ser popular. As pessoas aqui dizem, sou popular. Recebo todo mundo na minha casa, né? Tanto faz ser na eleição como fora da eleição. Né, que isso me deu o título de popular. Nunca troquei o número do meu telefone, se você me conhece há 30 anos. O Júnior, no dia que quiser ir na minha casa e tiver problemas lá da comunidade dele, irei receber com o maior prazer, como recebo a todos. Né, esse título de popular não foi eu que disse. Antes de chamar o intervalo, eu queria falar com você o seguinte, o que o delegado Alcino Júnior colocou para a gente, sintetizando, foi o seguinte, olha, nós estamos aqui cometendo erros na condução de segurança pública. É por isso que porque estamos só aprendendo. Ele teve a humildade de reconhecer. Eu quero saber de você, na condição de senador, no teu entendimento, quais são as demais áreas que poderiam receber a atenção do governo para evitar esses problemas que o delegado está pontuando? Olha, então, eu penso que o crime, a violência já é fruto de falhas. De outras situações que acontecem na sociedade. Né? Eu acho que a falta de emprego hoje é que está levando a nossa juventude à situação que nós nos encontramos hoje. Eu digo para você, porque eu ando, e você sabe que eu ando muito, e eu ouço isso. Já conversei com vários jovens que os pais me pedem para me conversar. Patecão, conversa com fulano, o cara está entrando numa furada, está se acompanhando, e eu vou conversar. Eu digo, irmão, pelo amor de Deus, a tua família está em pânico. O que é que a gente pode fazer para te ajudar? Petecão, irmão, já bati em todas as portas. Em todas as portas. Eu não consigo emprego. Eu não tenho emprego. Então, eu acho que a falta... E isso não justifica. Não estou aqui querendo arrumar uma justificativa. Tem pessoas que o cara não arruma um emprego e ele se vira. Ele não vai se entregar para nenhuma facção. Só que quando esse jovem está fragilizado, ele vira uma presa mais fácil para essas facções que estão dominando então a falta de cidade. Emprego, falta de obras públicas, tudo isso é uma... Isso aí, tudo corre... o aquecimento da construção civil, que gera emprego para essa juventude, pelo menos mais rápido, principalmente para essas pessoas que é a mão de obra que não é qualificada. Né? Às vezes o cara diz, olha... Eu não consigo emprego. Meu irmão, qual é a tua formação? Eu não tenho formação. Aí fica difícil, né? Aí lascou. Aí entra a educação. Porque aí eu falo da Constituição Civil. Quando vai para a Constituição Civil, você tem a oportunidade
desse jovem que não é uma mão de obra qualificada ter uma oportunidade. É isso que eu penso. Correto. Petecão, nós vamos fazer um intervalo. Tem aqui só uma observação feita por um telespectador que não se identificou. Boa tarde aqui. O Afonso. Afonso, meu irmão, isso só prova que a nossa segurança do Estado, a gente vê que está muito desorganizada. Enquanto isso, o crime bem organizado. É muito ruim para nós, cidadãos brasileiros. Muito obrigado, Afonso, pela tua participação. Pode fazer o seu questionamento, pode fazer a sua crítica, coloque o seu nome, o nome do seu bairro. Estão aí as formas como você pode acompanhar o Gazeta Entrevista e também participar por meio daquele WhatsApp ali, ó, 99989-1042. Você não ligue, porque eu não vou ter como atender, mas você faz a sua pergunta e eu repasso aqui para o senador Sérgio Petecão responder. Vamos ter mais 2 blocos com ele hoje aqui no Gazeta Entrevista.